experimental. Galera, eu fiz questão de falar essa daqui. Algumas pessoas perguntam, têm dúvida. Na internet, você lê, você só vê aqueles passo a passo abstrato, você não consegue entender nada. Eu tentei procurar aqui, para quem quiser fazer uma pesquisa experimental, tentei trazer os passos de como eu faria. Nunca tive a oportunidade de fazer uma pesquisa experimental, mas eu conheço bem quais são os passos e tentei trazer aqui de uma forma simples, da minha linguagem para você. Então, logicamente, se encontrar aí algum professor que já fez algum estudo experimental e quiser colaborar mandando algum vídeo ou até mesmo fazendo um comentário, sinta-se à vontade para ajudar a gente, tá bom? Então, eu quis separar para você aqui que geralmente uma pesquisa experimental, ela testa correlação e não causalidade. Então, a causalidade, o que ela é? Causalidade, o que é correlação? Se você for procurar a explicação sobre isso, essa causalidade e correlação, elas têm várias áreas e cada área tem uma explicação diferente. Então vou explicar mais para o viés de TCC. A causalidade estuda causa e consequência. Alguma coisa causou uma outra. Então uma coisa foi consequência de outra. Dá para ver que uma coisa é consequência de outra. Então, exemplo, um curso muito caro pode ser a causa da evasão. Então tem um curso lá que a evasão escolar está muito, o índice está muito alto. Então, você pode procurar saber se o valor do curso ele é a causa, né, dessa evasão escolar. Isso aí é estudar causalidade, que é normalmente o que acontece nas pesquisas, tá? Acadêmica. E tem a correlação, muito usada na questão de estatística também, que normalmente não há uma causa ou consequência evidente. Então, assim, você não tem como saber, por exemplo, aqui dá para ter noção de que, na causalidade, que o valor do curso pode ser sim uma causa da evasão. Que, por exemplo, a dificuldade, né, do curso, o nível de dificuldade daquele curso também pode ser uma causa de evasão. Agora, na correlação, uma coisa não tem nada a ver com a outra, aí você pensa, será que tem relação? E aí você tem que fazer um estudo de correlação. Será que o uso do uniforme tem correlação no nível de atratividade de uma pessoa? Então, para você fazer uma pesquisa dessa, não é evidente que a consequência, né, que a pessoa ser mais atrativa, tem uma ligação com o uniforme. Então, você teria que fazer um estudo. E você pode fazer um gráfico de dispersão. Inclusive, eu já ensinei como fazer um gráfico de dispersão aqui. Então, para testar hipóteses experimentais, você precisa seguir alguns desses passos que eu vou falar aqui para você. Vamos assumir algum exemplo acadêmico. Vamos mudar o exemplo para que fique mais fácil para você entender. Alunos que jogam xadrez são melhores em matemática? Então, assim, eu já percebi muito professor querendo fazer estudo experimental com os alunos, com o método que ele tem, com a técnica que ele tem, e ele vai lá e vai fazer um estudo de campo. Ele vai pegar um problema que está acontecendo ali na realidade dele. Não é um caso, né? A diferença do estudo de caso é que a pessoa vai pegar um objeto como um estudo de caso. Já no estudo de campo, existe um problema ali e a pessoa pode ir lá e estudar aquele problema enquanto ele está acontecendo. Então, o professor está vendo que as notas dos alunos estão baixas em matemática e ele quer fazer um experimento. Será que o aluno, né, se eu aplicar xadrez, né, para esses alunos, vai melhorar a nota de matemática? Para que ele fizesse esse experimento seria muito mais difícil, porque ele teria que passar muito tempo ensinando os alunos a estudar xadrez, até ele chegar numa outra etapa. Então ele poderia mudar um pouco o estudo e verificar se o xadrez ele tem relação com o raciocínio em matemática. Então ele faria um estudo de correlação. Então vamos lá. Então, primeiramente, você vai ter que listar as variáveis. O que é isso, professor? Então, você vai ter que pensar sobre o que você está correlacionando. Então, eu estou correlacionando nível de xadrez com o nível de matemática. Então, esse é o primeiro passo. Liste suas variáveis. Tem as variáveis independentes e as dependentes. Eu já falei sobre isso nos primeiros vídeos dessa série. Vou deixar aqui para você estudar mais. Então, você vai ter que arquitetar um experimento de correlação. Muitos alunos chegam, professor, mas como eu vou fazer? Me diz como eu faço para fazer uma pesquisa assim, assim, assado. Gente, para cada pessoa você tem que arquitetar um experimento. Você tem que arquitetar a sua pesquisa. Toda pesquisa é diferente. Muito aluno pergunta, professor, como eu vou fazer esse quadro? Professor, como eu vou fazer esse gráfico? Gente, não existe nenhuma padronização para como você vai apresentar os seus resultados. Isso que é a mágica da pesquisa. É você que tem que encontrar uma forma de apresentar isso, de estudar isso, de arquitetar isso, tá bom? Então, qual é o primeiro passo? Eu faria como aqui? Então,
Basicamente não é como eu faria, mas você vai entender que lá para frente uma coisa tem que correlacionar com a outra. Vamos lá. E para isso você tem que arquitetar isso daqui. Então você vai separar um grupo de alunos que sabe jogar xadrez, vai fazer uma amostragem. Existem dois tipos de amostragem, a estatística e a não estatística. Então eu não falei disso aqui porque... mas eu já falei de amostragem, como você fazer o cálculo amostral. Eu vou deixar o link aqui em cima, como você pode fazer o cálculo amostral. Mas eu não falei muito sobre amostragem estatística, não estatística, porque não tem muito a ver aqui, tá? Segundo passo, o grupo vai passar por um torneio de xadrez. Então, não tem como você levantar o nível, pegou suas variáveis independentes, não é? Que é o nível de xadrez. Não tem como você fazer uma correlação do nível de xadrez se você não souber o nível de xadrez de cada pessoa. Então você vai ter que arquitetar um torneio de xadrez para saber o nível de xadrez dessas pessoas. E aí você vai fazer um grupo. No grupo você faz uma prova de matemática. Então aquele grupo que fez que fez o torneio de xadrez também vai fazer uma prova de matemática, para que você levante o nível de matemática daquela pessoa. Então assim, você tem que entender que você levantou suas variáveis. Então você tem que arquitetar coisas que você consiga metrificar cada variável que você definiu no passo 1. Então vamos lá. Você vai criar uma expressão lógica para a correlação experimental. Então o que é isso? A correlação deve ser 1 para 1 ou 2 para 1. Isso que eu estou falando é uma coisa estatística. O que é 1 para 1, 2 para 1? Quando você tem uma correlação perfeita, por exemplo, se o aluno teve a pior média lá de xadrez, ele teve a pior nota, é 1 para 1. Agora, se teve duas vezes, né, por exemplo, ele foi o segundo aluno de xadrez, o segundo melhor, porém ele foi o pior em matemática, é 2 para 1, porque ele está na segunda classificação de xadrez e está na primeira classificação de matemática, na pior, né? Então assim, você tem que entender, isso aqui é uma explicação um pouco estatística, mas eu estou tentando explicar para você como que é para você fazer essa visão. Então, tem que ter essa relação, essa é a melhor relação. No gráfico de dispersão, você vai entender melhor. Clica aí nos cards que você vai encontrar. O nível de xadrez deve corresponder ao nível da prova de matemática. Então, o que é correlação? Forte correlação, correlação fraca. Então, você vai ter que fazer essa correlação do nível, tá? Pode usar gráfico de dispersão para analisar a experiência. Então, o gráfico de dispersão, quanto mais aqueles pontinhos estão próximos ou fazendo um tipo de curva, um tipo de seguindo, né? Se for, ele estiver tudo juntinho seguindo para cima, é correlação positiva. Se estiver tudo juntinho, então é uma correlação positiva também, mesmo que esteja descendo. Agora, se ele estiver todo espalhado, aí é uma correlação negativa, tá? Então, você vai base de teste, hipótese, primeiro e último. O que eu chamo disso aqui? Isso aqui é uma coisa que eu pensei. O que você vai ter que fazer? Você tem que pegar o primeiro e comparar com o primeiro, o segundo e comparar com o segundo, o terceiro comparar com o terceiro, certo? Só que primeiro você já faz a comparação do primeiro e do último. Então, o primeiro foi o que eu falei agora há pouco. Então, eu vou passar pro próximo aqui, ó. O pior aluno de xadrez também deve ser o pior em matemática. E o melhor aluno de xadrez também deve ser o melhor em matemática. Então, isso é correlacional. Então, quer dizer, se realmente tem uma correlação, o pior aluno de xadrez deveria ser o pior aluno de matemática. Lembrando que isso, 1 para 1, quando for ótimo, e 2 para 1, quando for positivo, mas fora isso já não tem mais, já não pode ser enquadrado em correlação, não tem correlação. Então, se o aluno está em terceiro lugar em xadrez, mas vamos botar terceiro lugar, vamos no nível de 1 a 10, né? Se ele tem tá no terceiro nível, mas em matemática ele está no primeiro, quer dizer, ele é pior, então já não tem uma correlação, porque já passou de 2 para 1, tá 3 para 1, né? Entendeu? Então, eu gostaria de dizer obrigado. E você gostou? Curta, comenta e compartilha este conteúdo, porque ele é de alto valor. Então, muita gente aqui assiste, as pessoas falam, eu vou comentar depois, quando eu tiver melhor, eu vou assistir depois, quando eu tiver fazendo essa etapa. Então, muita gente deixa para depois. Eu vi isso muito acontecer na minha série de
revisão de literatura. Agora, será que isso vai ficar livre para sempre? Não sei. Então, é melhor você compartilhar, curtir agora, para que faça com que esse conteúdo seja visível para muitas pessoas. Espero que tenha ajudado. Vejo você na próxima aula. Diga aí para mim o que você achou dessa aula. Foi produtivo? Te vejo na próxima aula. Até lá e bons estudos.